Olá, minha saudação a todos. Meu nome é Jailson Lana. Estou aqui hoje para apresentar o nosso artigo, nosso caso para ensino, e muito feliz pela aprovação do artigo no evento. Sem muitas delongas, vamos iniciar a apresentação, aproveitar o tempo que nos é disponibilizado para começarmos a apresentação. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu botar em modo de apresentação. Vamos voltar aqui. Então, o título do nosso trabalho é The Books on the Table, o dilema da Book for Men. Nós fizemos um trocadilho, uma brincadeira com o nome da marca, para deixar o título mais leve, mais agradável, mais vendável, né? E o artigo foi escrito por mim, Jailson Lana, aluno de doutorado da Univale, pelo Raul Partica, que é aluno de doutorado da FGV, e pela Stephanie e pela Aline. No geral, nós contamos a história dessa empresa, da Book for Men, que é uma marca de vestuário, uma marca de moda, que é de Brusque, Santa Catarina, mas vem trabalhando em âmbito nacional, conseguindo hoje presente em vários territórios vários estados, né, do país, e conseguindo uma projeção de marca muito interessante. Ela, nos últimos, mais recentemente, ela conseguiu boas parcerias, e essa marca está aparecendo bastante junto a celebridades, né? Celebridades da música, principalmente músicas do sertanejo universitário, jogadores de futebol. Então aí Lucas Luco, Gustavo Lima, o Neymar, né? De vez em quando aparece aí na mídia usando umas peças, umas roupas da Book, né? E isso com certeza projetou muito bem a marca. Hoje ela chama a atenção dos consumidores que, de alguma forma, buscam usar os produtos que essas celebridades estão usando, as marcas que as celebridades estão usando, né? Bastante coisa já escrito, bastante teoria sobre isso já escrito sobre dentro do marketing, né? Então, a gente usou essa marca, que chama bastante atenção. Depois, ao longo da apresentação, nós vamos ter algumas imagens para mostrar. E contando a história da marca. A marca, quando ela iniciou em 2016, ela tinha uma ideia interessante de posicionar-se num segmento diferente, muito objetivada pela necessidade ou pela dificuldade que os donos, os atuais gestores da marca, tinham de encontrar uma roupa que lhes chamasse atenção, que lhes coubesse, né? No sentido de estilo, de gosto né, de moda. Então, eles desenvolveram uma marca em que, basicamente, o estilo seria o estilo que eles queriam estar usando, né? E isso, em primeiro momento, foi interessante, tem uma proposta legal, mas não gerou vendas, né? O mercado da moda hoje ele é extremamente competitivo, ele tem muita concorrência, né? E, basicamente, eles se transformaram em só mais uma marca, né? Mais uma marca de roupa, mais uma opção. Acontece que, nesse momento, entendeu-se que aquela estrutura que foi montada para ser um e-commerce não suportaria, em faturamento, a necessidade da marca, né? Então, após algumas coleções, com a movimentação, as reuniões aconteceram e o dilema foi: não podemos ficar parados esperando as vendas acontecerem. Temos que nos mexer, né? E foi isso que aconteceu. A empresa reformulou todo o seu plano comercial, fez todo um novo planejamento de marketing, mudou a forma de comercialização, manteve o e-commerce, porque já estava pronto, mas adaptou, né, passou a trabalhar a venda por representante. Então, fez aí um trabalho de nomeação de representante, de definição de regiões de trabalho, índice de potencial de mercado, fez todo um estudo acerca das questões de vendas, né, para atuar com representantes. O foco saiu do consumidor final e passou a ser a multimarca, a revenda, quem vai revender esse produto para fazer chegar ao consumidor final, o que também é interessante, né? Essa parte de cobertura de mercado foi muito bem trabalhada e deu resultado, né? Acontece que rapidamente esses representantes começaram a trazer resultados para a empresa, as vendas começaram a acontecer,
as lojas começaram a se tornaram cliente, começaram a fazer pedidos constantemente, mas teve algum fator que impulsionou também, que foi exatamente isso que eu falei no início, esse fato de as celebridades passarem, esse trabalho de assessoria de imprensa, que foi muito bem feito, esse fato das celebridades passarem a usar as roupas da marca, aparecerem na mídia com as roupas da marca. Isso gerou, de alguma forma, um desejo de compra por parte dos consumidores jovens, mais ligados ao e-commerce. Então, aquele e-commerce que, em primeiro momento, não tinha um share interessante em relação ao faturamento, ao longo do tempo, ele começou a encorpar. E depois mesmo que apareceu bastante celebridades usando a marca, decolou, né? Então, assim, chegou um ponto em que o e-commerce passou a representar, no fechamento da coleção, no fechamento do semestre, o e-commerce chamou atenção porque já ocupava 10% do faturamento. E o problema maior não é esse. O problema maior é que, assim, entendendo de como trabalha essas vendas via representação, via multimarcas, a gente sabe que trabalha-se muito com exclusividade, sendo exclusividade da loja revender o produto, seja a exclusividade do representante trabalhar a região. Então, de alguma forma, esse canal de e-commerce, ou seja, o consumidor final tendo acesso diretamente ao produto, que não seja por aquela marca, que não seja via o representante que vendeu para aquela marca, isso começou a criar um conflito, porque a loja que revendia deixou de vender, o representante deixou de faturar a comissão, às vezes o preço que estava no e-commerce era menor do que na multimarca, então gerava esse conflito, né? E esse conflito, de alguma forma, com o crescimento do e-commerce, ele se expandiu, né? Então, nós trouxemos isso para o caso. Então, assim, nós contamos essa trajetória, o que foi acontecendo, o que foi feito, o que foi trabalhado, o que foi feito para fazer o trabalho da representação e tudo. Nós trouxemos isso para dentro do caso, chegando ao dilema, que o dilema ele atinge o ápice exatamente nesse fechamento da coleção, em que os gestores de venda assustados levam para os donos da empresa, para os gestores, dizendo assim, o que fazer nós não sabemos, estamos com um problema, entre aspas, né? Um problema bom, que são que os dois canais estão vendendo muito bem. O problema é exatamente esse, está tendo um conflito desse canal. E como resolver, né? É exatamente essa situação dilema que a gente traz para o caso. Então, existia também um plano das franquias, e ser instaladas franquias, o que representaria também, né, a médio prazo, um terceiro envolvido nesse conflito. Então, nós passamos a discutir também essa estratégia de omnichannel, né? Então, está aqui as fotos, né, as pessoas, as celebridades, jogadores, cantores e tal, usando a marca, as roupas da marca Book, né? E em relação às notas para ensino, as fontes desse caso é real, essa empresa ela existe, tá? A Book realmente existe, só o nome dos personagens foram disfarçados a pedidos. Os objetivos educacionais: estrutura e conflitos de canal de distribuição, levantamento de mudanças para a adoção da estratégia omnichannel. Então, nosso objetivo é exatamente esse, é discutir os canais, é discutir o omnichannel, é discutir o conflito de canais, né? Nosso dilema é o que faremos agora, que é o que está acontecendo, inclusive, isso é um fato, depois a gente vai conversar sobre isso, que eu vou mostrar. Esse caso, ele ainda não tem uma solução de empresa. Então, ele é um caso extremamente novo, ele é bem recente, e a empresa ainda não decidiu, a empresa ainda não apresentou uma solução para isso. Então, eles ainda estão na discussão. E o que torna o caso atraente, até, né? Porque a gente sabe como é que funciona. Às vezes, a aplicação do caso em sala de aula, o aluno vai diretamente no site da empresa, vê mais ou menos a história, vê o que aconteceu e traz essa solução. Para o caso da Book, essa solução ele não vai conseguir trazer, ele não vai conseguir dar esse passo à frente, porque esse dilema ele ainda é latente na empresa, ele ainda está acontecendo, ele ainda não foi resolvido, o que aumenta, como eu falei, a atratividade do caso, né? Então, a utilização do caso para alunos de graduação e pós-graduação, caso seja graduação, uma adequação de nível importante,
porque alguns termos estão um pouco acima. A aplicação é algo que ainda nós estamos trabalhando, caso queremos melhorar, porque a gente está com aquela aplicação tradicional. Estamos buscando alguma forma de aplicação um pouco mais criativa, né? Opções de aplicação um pouco mais criativa. E trabalhamos, as questões que nós trabalhamos vêm exatamente nesse sentido, né? Estrutura de canais de distribuição, conflito de canal de distribuição, que forma pode minimizar o impacto, que forma pode resolver esses conflitos, né? E mudanças para a adoção de uma estratégia omnichannel. Então, nós trabalhamos dentro do tema canal de distribuição esses 3 pontos, o que, de alguma forma, na utilização em sala de aula, torna-se bastante viável e bastante interessante. No geral, o nosso caso é esse, como está aqui no fechamento. O professor passa a ter um papel de moderador. O caso é real e recente. A solução gerencial, a solução real ainda não aconteceu, ela ainda está em debate dentro da própria empresa, né? Então, no geral, o nosso dilema ele é um dilema atual, né? Então, esse é o nosso caso. Esperamos poder discutir melhor, né, no próprio evento, ter contribuições para nós melhorarmos, quem sabe, a aplicação, ou de alguma forma inserir na própria história alguma coisa que a gente deixou em aberto. Depois, nas notas também, a gente sempre olha muito para essas contribuições, ajudam demais na confecção do caso. E fica aí o nosso convite para participarem da sessão, visualizarem o nosso caso e poderem contribuir com a construção do Books on the Table. Meu agradecimento, nos encontramos no SEMEAD. Muito obrigado.